Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer, onde você alimenta a sua mente e impulsiona o seu futuro. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vitor Arantes, o seu host, em parceria com a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. Hoje eu recebo uma convidada extremamente especial, ela que é coordenadora de curso de estética e cosmética há mais de 18 anos, referência na área, e hoje pela FISEP. Ela, Margarine, bem-vinda! Tudo bem, Vitor? Tudo bem para todos aí, pessoal? Um prazer a gente estar aqui com vocês, né? Nesse momento tão especial aí para bater um papo com vocês. Boa, e a ideia é realmente bater um papo juntos. E antes de nós entrarmos na tua carreira profissional e todos os demais afazeres que você já fez e conquistou, vamos entender um pouquinho quem é a Marga. Você é natural daqui? Como que foi a tua trajetória lá na tua infância primeiro? Então, Vitor, sou aqui de Passo Fundo, né? Minha família é toda daqui. Estudei, me formei, fiz faculdade aqui em Passo Fundo, né? E tive aí alguma trajetória na vida acadêmica e profissional também, né? Tive muitas oportunidades também, tive negócios aí na área da estética da beleza. Hoje estou mais voltada para a questão da docência, da coordenação de curso, né? E também ministrando aulas aí. Entre tantas outras coisas aí que a gente vai se reinventando, né? É isso aí, a vida é sobre uma reinvenção, constante reinvenção. Mas me conta um pouquinho, como é que foi a tua infância? Então, eu morei aqui em Passo Fundo sempre, né? Sou de uma família de 4 irmãos, sou a mais jovem, né? A mais nova Bebê da deles, casa. o bebezão da casa aí. E tive uma infância muito feliz, assim, né? Eu tive pais que eu considero, assim, né, Vitor, que a raiz, ela sempre é muito importante pra gente, né? Exato. E eu fui muito abençoada, porque meus pais foram pessoas maravilhosas, assim, tanto meu pai, que ele ainda vive, tem 88 anos, tá Tá um velhinho, né? jovem senhor. Oh, inclusive, amanhã está fazendo aniversário, 89 anos. E a minha mãe, que já é falecida, que também era professora, né? E uma pessoa muito amável. Então, eu considero, assim, que a minha família sempre foi meu pilar, né? Que legal. E eu tenho um filho, ele tem 26 anos, o Igor. E então, menino abençoado. E eu sempre falo assim, né, que a raiz, a semente está sempre plantada, aquela semente boa da gente. Então, basta você aí regar para crescer e se desenvolver, né, com Claro. boas coisas da vida, com boas questões aí. E a minha infância, então, foi sempre aqui em Passo Fundo, estudei aqui, estudei no Colégio Notre Dame, né, depois na UPF, fiz minha formação lá, depois tive outras formações. Depois, mais tarde, na FISEP, também tive, né, em outros locais aí, tive a oportunidade de conhecer outros países, fazer muito curso fora, me especializando na minha área, né? Embora, Vitor, a minha primeira formação foi na área da psicologia. Eu era muito jovem quando eu me formei, eu tinha apenas 19 para 20 anos, entrei muito nova, né? Aham. Mas, então eu nunca exerci a função de psicólogo propriamente dito, né, mas eu sempre falo, a psicologia ela vem com a gente, ela tá dentro da Claro. gente, né. E aí depois eu fui me aperfeiçoando aí por questões profissionais, fui buscando, fui indo e fui embocar na área da estética e da cosmética, né, que era algo assim que eu nem sonhava na minha vida. Mas espera aí, segura aí, segura aí. Vamos voltar lá pra trás um pouquinho, vamos voltar. Como é que você era quando era criança? Brincava bastante? Como é que era a tua rotina de criança? Gostava muito de brincar, né? Como eu era a mais nova de 4 irmãos, então eu lembro, assim, dos meus irmãos, a gente era muito bagunceiro. E eu lembro do meu avô, que ele fazia muitos brinquedos. Meu avô era marceneiro, né, Ah, alemão, que e ele legal. veio já de família essa tradição da marcenaria. Então ele fazia para nós muitos brinquedos de madeira, e a gente tinha muito aqueles carrinhos de rolimão, acho que não é teu tempo, Vitor, mas no meu tempo tinha, né, os patinetes, Não, mas assim. todo mundo conhece, todo mundo E o conhece. nosso vô fazia, e eu estava sempre em volta com os meus irmãos, mas eu sempre era o lado mais frágil. Então, meus irmãos já eram mais velhos, um pouco mais adultos, né? Diferença de São idade. homens? Todos homens? 2 homens e uma mulher, né? Ah, Então, eu tenho o meu legal. irmão mais velho, hoje ele mora em Portugal, que é o Carlos. Mora ele, a esposa, a família dele, né? Aí eu tenho a minha irmã, que é a Beth, tenho o Jorge, que é o meu irmão.
e eu a mais nova. Então a gente brincava muito, brincava com esses brinquedos dos meus avós ali, era muito engraçado, só que eu sempre, né, era menorzinha, estava sempre sendo carregada aí pelo braço, pelos outros, fazendo alguma arte, enfim, né? Mas foram momentos muito especiais, assim, eu só tenho boas lembranças, né? Eu sempre Que falo legal. que o bom da vida é quando tu consegue, mesmo com as diversidades, porque a gente também não vai dizer que a vida é toda cor-de-rosa, né? Não, não. Tem os altos e baixos aí, mas a gente consegue aí transformar, né, do limão à limonada, como se diz. Então, sempre lembrando das coisas boas, né, do que de melhor a gente pode ter vivido aí. Eu sou uma pessoa muito positiva, né, Vitor? Eu tento sempre trabalhar o meu pensamento, a minha mente, né, o meu coração, que é como eu falo, hoje eu já tenho uma idade mais avançada, né? Mas eu quero ser uma velha contemporânea. Eu não quero ser uma velha chata, né, gente? Mas tá longe de ser velha, fica tranquila, tá longe ainda. Então a gente tem que se puxar um pouco aí e ter uma cabeça aberta, né? Viver os bons momentos. Então, como eu te falei, eu tenho esse meu filho, né? Eu fui casada, o meu primeiro casamento, fui casada há 34 anos, né? Aí me divorciei. Hoje eu tenho outro marido, é uma pessoa muito especial também, e que me acolhe muito bem, né? E a gente já estamos aí, segundo casamento, já vai fazer 8 anos, né? Olha aí, Então, recomeçando a vida, né? A gente tem que estar recomeçando. sempre recomeçando. Que legal. Mas aí você teve uma infância incrível, sempre estudou, e daí me conta como que surgiu a ideia de fazer psicologia primeiro. Você já tinha alguma experiência na área? Alguém que era referência pra ti? Na verdade, eu acho que eu fui muito na época, assim, influenciada pela minha mãe, né. A minha mãe era uma pessoa, assim, muito humana, ela era professora, foi professora no Notre Dame, que era uma escola é uma escola muito bem conceituada, né, eu acredito até hoje, assim, de bons princípios, bons valores, né, como tantas outras escolas que tem Claro, aqui. E a minha mãe, ela tinha um lado, assim, muito humano, né, ela sempre olhava com muito carinho pelas pessoas, ela tinha um coração muito aberto, e aquilo sempre, assim, me contagiou de alguma forma, né, Vitor. Então eu sempre tive, assim, um olhar especial pelas pessoas, né. Ah, sempre aquela coisa de vou enxergar o outro lado. Ah, vamos ver, né, vamos ouvir os 2 lados, não só um. Então sim. isso sempre me influenciou, né, de ter essa atração pelas pessoas. E quando eu fui fazer psicologia, eu era muito jovem, na verdade eu tinha 16 anos quando eu fiz vestibular. Nossa, E o que que você sabe, né, da vida com 16 anos? Muito pouco. Mas eu queria, enfim, fazer uma faculdade e tal, conversei com os meus pais na época, minha mãe achou que era uma boa também, e acabei fazendo vestibular ali e cursei, enfim, a psicologia, e que foi maravilhoso, né, eu trago até hoje, assim, muitas coisas, eu sempre falo: "Você nunca deixa de ser psicólogo, você vai ser a vida toda", né, sim. porque a gente sempre tem um olhar, mais transparente, eu acredito, e mais sensível, né, às pessoas, aos fatos, às situações. Então isso foi um fator determinante, assim, né, A influência da mãe. isso, essa convivência, Que legal. né. E qual que é o maior aprendizado que tu traz da psicologia? Olha, eu Além penso de ter assim esse olhar que para as pessoas. eu vejo, assim, que a psicologia é você enxergar a alma das pessoas, sabe, é essa sensibilidade, né. E mais do que nunca, assim, eu vejo com todas essas transformações do mundo, tudo que a gente tem vivido aí, pandemia, né, essas próprias tragédias que recentemente aqui o Rio Grande do Sul foi afetado, né. Então o ser humano ele tá muito carente, né, Vitor, e acho, assim, ele tá muito doente também, Sim, emocionalmente, né. Eu vejo, assim, que o ser humano ele se perdeu um pouco, então é necessário se reconectar, né, as pessoas se encontrarem novamente, achar o seu rumo, né, o seu prumo novamente, então as coisas estão muito atrapalhada. E isso dá uma tristeza muito grande, né, você vê, olhar para trás, tem o mundo todo aí, a gente está deixando filhos, né, para sim. esse mundo, e você vê que as pessoas estão muito atrapalhadas. E a psicologia, ela é fantástica, porque ela estende a mão, né, ela consegue alcançar as pessoas e transformar as pessoas, desde que as pessoas se permitam e queiram, Claro, né. tem que querer, É. sem dúvida. Então você fez todo esse teu trajeto aí na psicologia, e o que que aconteceu que você mudou de ramo aí?
você terminou e daí... Pois é. Então aconteceu uma coisa muito incrível. Meu primeiro marido, ele já vinha de uma família que era voltado para a área da estética, da beleza, né? A minha sogra era uma cabeleireira aqui de Passo Fundo, muito conhecida, muito famosa pelo dom artístico dela, né? E eu acabei assim que eu ia ajudando eles, eu era muito jovem, ia lá, ajudava no salão, na estética e tal, e eu fui pegando gosto por esse negócio, né? Digo, nossa, que interessante isso aí. E é muito interessante, Vitor, porque eu consegui assim, ó, linkar a psicologia com a questão da estética. Por quê? Eu mesma fui maquiadora há muitos anos, né? Quando eu era jovenzinha, paguei uma parte da minha faculdade, ajudava meus É pais mesmo? maquiando no final de semana. Tudo bem que era uma festa naquela época, né? Eu não via com tanto profissionalismo, mas era uma festa, maquiar as pessoas. Mas o que significava maquiar? Maquiar era transformar. Era um momento assim de acalanto, né? Então a cliente vinha, ela sentava na cadeira e eu ia fazer o procedimento ali. Fazia uma terapia contando. Ai, preciso que tu me deixe linda. Hoje, aos 15 anos da minha filha, meu marido precisa me ver linda. Por isso, por aquilo. E a gente ia conversando, né? Um Sim, exemplo. claro. Ou então alguma senhorinha. Nossa, hoje eu tô comemorando aqui meus 70 anos. Tu me deixa muito bonita, porque eu quero expressar para as pessoas o quanto eu tô feliz, o quanto a minha família é importante para mim. Então, eu fui linkando que trabalhar com a estética era um processo de transformação e de conhecimento com as pessoas, né? E foi muito interessante, porque eu fui gostando dessa área. Na sequência, eu consegui, assim, então eu fui trabalhando com meu ex-marido, né? A gente teve salão estética aqui, 34 anos em Passo Fundo. Liderávamos esse mercado Claro. aqui, né? Hoje são outros tempos. Vejo, assim, que tem muitos estabelecimentos, muitos ótimos profissionais também. Na época, a gente foi bastante pioneiro, né? Tinha uns bons profissionais, mas ele era um mercado muito primário, muito amador, sabe, Vitor? Ah, Não tinha preparo, não se tinha aí muitas possibilidades, né? Era muito pouco curso de formação, era uma coisa mais caseirinha, quem quisesse trabalhar na área da estética, na área de embelezamento. um ia aprendendo com o outro. Exatamente, era uma coisa muito artesanal, né? Claro. Então eram poucos cursos que tinham disponíveis aí para Aham. melhorar esse mercado, né? Veja você. E nessa época, assim, isso estou falando há 30 anos atrás, né? 30 e poucos Logo ali. anos, logo ali. Eu e meu ex-marido, então a gente começou a se dedicar para isso, né? Ele foi fazendo sucesso, a gente foi crescendo No profissionalmente. caso, então, você lá deixou a faculdade para focar na Sim, empresa. sim. Aí comecei a migrar, Aham. né? E comecei a migrar para essa questão da gestão, né? De liderar grupos, Claro. entender como que era, né? E formar uma empresa. Então eu fui dando todo um suporte. Ele tinha mais o lado artístico e eu mais o lado profissional. E a gente conseguiu fazer bastante barulho aí no mercado, né? Naquela época, como Sim. é que é? Uma terra de rei, quem tem um olho. Não, como é? De tigre, quem tem um olho é rei, né? Em terra de Isso aí. cego. E a gente fez bastante sucesso com essa área, com essa profissão. Na sequência, o que eu percebi, assim, né? Que justamente por essa carência do mercado, era muito difícil ter profissionais para trabalhar na estética, para trabalhar no salão, e que precisávamos ensinar muitas pessoas, né? Uhum. Agregar valor a elas e agregar profissionalismo. Veja bem, tinham excelentes profissionais, né? Mas o mercado começou a desenvolver e começou a exigir mais. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a estudar, né? Como que eu vou trabalhar com equipe? Como que eu vou convencer as pessoas que elas precisam trabalhar dessa forma? Responsabilidade com o horário, com o cliente, com os materiais e etc., que era tudo relativo à área da estética e do embelezamento. E aí, o meu projeto inicial, eu lembro assim que foi determinante para mim. Eu e meu ex-marido, a gente fez uma viagem para a Europa e eu estive em Paris e fui estudar como é que lá se ajeitava isso, as pessoas, né? Enfim, iam se aperfeiçoando nessa profissão. E eu vi que lá estava uma tendência muito grande de faculdades, né, e cursos de aperfeiçoamento nessa área. E aí eu voltei para cá numa viagem específica, né, e pensei, nossa, eu vou montar uma escola. Preciso de mão de obra, a mão de obra aqui é muito deficitária, né? Aham. Principalmente pela nossa localização, né, Vitor? Porque veja, 30 anos atrás, o que tinha? Nem avião baixava aqui, né? Tinha que ir a Porto Alegre. E a gente começou a fazer aí um movimento nesse mercado. Eu vou montar escola, vou começar a ensinar pessoas. Tínhamos uma equipe grande, né?
Então, tô te contando aí um pouquinho da minha história do passado. Mas é isso que nós queremos. Para que as pessoas possam entender. E aí, nesse meio termo que eu estava fazendo o movimento de montar uma escola para formar profissionais para a área da beleza, né, e da estética, a UPF me chamou, né, e me fez um convite. Olha, Marga, a gente está aqui, né, enfim, naquela época, o reitor me chamou, fizemos uma reunião. Olha, a gente está com um projeto aqui de desenvolver um curso de estética e cosmética, uma faculdade. Eu pensei, nossa, uau, uma faculdade de estética, né? Meu Deus, o meu olho brilhou assim pelo desafio, Claro. né? E pelo empreendedorismo. E aí eu fui lá para a UPF, né? Implantei, fundei o curso de estética lá. É um curso que já existe há 16 anos, né? Trabalhei como professora, como coordenadora, foi um desafio, assim, mas um trabalho extremamente gratificante. Mas me conta um pouquinho como é que foi estruturar tudo isso. Porque você tinha uma ideia, Sim. tinha alguém que também tinha essa ideia, É. e como é que foi unir tudo isso? Porque até agora eu fiquei surpreendido da grandiosidade que foi isso, na verdade, né? Na verdade, eu acho assim que quando a gente é jovem, muitas vezes a gente não tem noção da responsabilidade, né? Então tu vai meio no feeling assim, mas eu penso que também se você tem foco, você chega lá, né? Boa, Então muito tu vai bom. fazendo uma caminhada, você não pode ficar dispersando aí, né, a energia. Sim. E aí você vai fazendo uma caminhada e realmente assim, Vitor, foi desafiador, né? É desafiador até Claro. hoje. Hoje eu coordeno outro curso em outra instituição, na FISEP, né, que também é uma faculdade maravilhosa. E eu vejo assim que foi um quebra-cabeça, né? Primeiro lugar, fazer as pessoas entenderem no mercado informal a importância da formalidade. E o diferencial que é você investir em você, você ter um título, você ser muito bom no que você faz. Isso faz toda a diferença no mercado, né? Sim. Hoje, se nós pegarmos assim, muitos salões, não vou citar nomes aqui porque eu não quero esquecer e também não quero envaidecer ninguém, né? Mas a Claro. maioria dos salões que temos aqui em Passo Fundo, clínicas de estética, nails designers, lash designers, né? De cílios, de unhas, enfim, de depilação. A maioria desses estabelecimentos, os proprietários, ou enfim, o funcionário, passou pela graduação. E eu fico muito feliz com isso, né? Aham. E não vou desmerecer quem não fez a faculdade. Acho que é bem importante também os técnicos que fazem cursos, muitas vezes não têm o acesso ou não querem fazer uma faculdade, mas também estão estabelecidos no mercado. Sim. Mas existe sim um grande diferencial para quem faz a faculdade. Claro. Né? E isso precisa ser valorizado em todas as formas. Então foi um desafio, né? Você mostrar, enfim, no meio acadêmico, que olha, tá vindo um curso aí, né? É uma profissão que até então era tão desvalorizada, as pessoas não davam para nada na vida o que elas iam fazer. Um curso de cabelo lá no Senac ou lá com a vizinha. Ah, você é manicure, né? Não quero saber de ter obrigação nenhuma, vou aprender a fazer uma unha. Era assim, esse mercado era assim. Claro. Hoje, você vê, por exemplo, as manicures, elas são peças fundamentais nos salões, nas Sim. clínicas, né? Elas são terapeutas também, Confidentes? confidentes, e mais do que isso, são excelentes profissionais. Hoje, as pessoas estão muito vinculadas à imagem. É muito importante você olhar para alguém. Veja bem, nós não precisamos obedecer a um padrão, né, Vitor? Ai, tem que ser assim. Tem que ser impecável. Tem que pesar 60 quilos, né? Medir 1,70. Tem que estar com shape, né? Malhado, sarado. Não, não, não é isso. Nós estamos vinculados e precisamos pensar isso com a imagem do bem-estar. As pessoas têm que demonstrar é o bem-estar, é saúde, é que elas estão bem, elas estão com qualidade de vida. Então, eu estava falando da manicure, né? Hoje, nossa, é muito importante as pessoas estarem com a unha bem feita, uma unha higienizada, né? Uma unha formatada. As mulheres gostam de pintar as unhas, né? Colocar algum adesivo, enfim, algum detalhe. Então, isso tudo é muito importante. Estou dando um exemplo da manicure, como Claro. tantos outros, né? Como, por exemplo, um cabeleireiro, a Sim. barba, as barbearias, o que cresceram. Isso é incrível, né? O mercado é extremamente potencial. Exato. E vou falar, assim, uma notícia muito importante, que esse mercado, ele não esgota, né? Porque ele é um mercado renovador. Claro. As pessoas vão crescendo, vão evoluindo, vão envelhecendo e todos precisam, né, do mercado da estética e da beleza. Sem dúvida. Então, se tornou fundamental. Claro. E observando tudo isso,
nós batemos em cima da importância de uma formação. Apesar da pessoa já ser, muitas vezes, um excelente profissional, mas nós sempre podemos aprender e, principalmente, ter um respaldo por trás. Porque a formação, ela não vai servir só para te ensinar a fazer, mas ela vai te dar um vínculo a algo que vai fortalecer ainda mais o teu trabalho e tornar, como você disse, o informal informal. Isso eu achei incrível. Que é conscientizar a importância disso. Deixar de ser amador, de certa forma. Por mais, e não me entendam mal, existem amadores excelentes. Sim, eu também quero deixar bem claro, assim, Vitor, que nós chegamos nesse ponto, eu considero eu e todo esse time Claro. que tem se aperfeiçoado, tem estudado e tem evoluído. Mas a gente só pôde chegar até aqui porque teve o mercado informal, Exato, né? Porque teve aquela tia lá do fundo de quintal que cortava cabelo, aquela outra tia que fazia depilação na salinha escondida. Então, elas foram extremamente importantes para que a gente valorizasse essa profissão e entendesse que precisamos melhorar. Claro. Melhorar cada vez mais. E eu, no meu ver, até eu acredito que houve muitos desafios, porque a Marga, um exemplo, não queria ensinar a fulaninha, porque daí ela ia sair e abrir o estabelecimento dela. Com certeza. Então, eu acredito que nesse meio houve muita encrenca. Muito. E não só nesse meio, né, Vitor? Acredito que todos os meios todos, são assim. claro. As pessoas é da natureza, né? Eu quero ter o meu negócio. Isso aí. Né? Aquela via empreendedora. Isso. E eu acho muito legal isso. Eu acho que realmente todo mundo tem o direito de ter o seu negócio. Mas nem todo mundo tem a competência para ter o seu negócio. Isso aí. Né? Então, a gente vê muitos profissionais que às vezes trabalham maravilhosamente bem. Eu não estou falando só da estética, eu estou falando em todas as áreas, no marketing, vendas, etc. E aí ele pensa, nossa, eu aprendi várias técnicas, vou ter o meu negócio. Mas, às vezes, ele não é para isso. Né? Ele tem um outro estilo de trabalho, não há defeito em ser assim. Claro, nenhum demérito algum. De forma nenhuma. E ele pode ser excelente trabalhando em uma empresa que vai lhe dar condições para que ele consiga desenvolver muito bem a habilidade dele e a competência. Claro. Né? Como tem outros que também vão ter habilidade e competência para ser gestor. Sim. Né? Para ser empreendedor. Então, eu vejo que isso é uma questão extremamente importante para todas as áreas. As pessoas poderem se conhecer e entender, puxa, né, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou recebendo, com tudo isso que eu estou me preparando? Né? Como eu posso utilizar o meu máximo potencial? Isso. Você comentou até pela multiplicação das barbearias, que é incrível, claro né? isso, né? Não, a barbearia hoje é um negócio, assim, meu Deus, é maravilhoso. Tu vai lá, tu toma uma cerveja, tu joga uma sinuca, não sei se tu frequenta, né, claro. Victor, mas é fantástico, né? Eu tô com medo de sair de casa e eu voltar e ter uma barbearia lá em casa. Antes era São João, agora é as barbearias. É verdade, né? Farmácia é barbearia, né? Não, tá multiplicando. E daí a gente entra justamente nisso. Às vezes a pessoa sai com o sonho de empreender, mas será que ela tem o feeling para ser empresário? Ou ela tem aquele respaldo que precisa para ser empresário. Exato, boa. Você veja que hoje ainda falava com uma pessoa sobre isso, né? Nós estávamos falando de talento, assim, o quanto tem pessoas talentosas. E às vezes esse talento ele é desperdiçado, Vitor, porque essa pessoa ela precisa de um suporte. E às vezes o suporte dela, vou dar um exemplo aqui, né, da minha realidade. Muitos cabeleireiros, cabeleireiras, que são verdadeiros artistas maravilhosos, mas não são empreendedores, não são administradores. Então, tu precisa ter esse suporte para que tu possa crescer, evoluir e tu possa desempenhar com muita tranquilidade o teu dom e a tua habilidade. Né? Boa. Então, é a isso que eu me refiro. E o que eu vejo, assim, a questão de uma faculdade, que eu acho que, assim, é fundamental. A faculdade, ela não é simplesmente um curso, vou fazer por um curso, né, para ter o título, para ter conhecimento, não. A faculdade, ela é uma ciência. O que é ciência? Nós temos muita pesquisa por trás da ciência, né? Nós temos muita evolução. E quando você vai se posicionar ou falar sobre determinado assunto, quando você tem ciência, você tem propriedade. Porque esse assunto foi pesquisado, foi conclusivo, é um assunto que está em voga, né? E você sabe se posicionar sobre esse assunto. Então, essa é a grande diferença de você fazer uma faculdade, não só na área da estética, mas em qualquer profissão. Porque a ciência ela vai te possibilitar outros caminhos e ela vai te respaldar para outros assuntos, né? Enfim, outros saberes, outros conhecimentos. Então, por isso que é tão importante fazer uma faculdade.
né? Que eu Claro. vejo assim que é fundamental para quem tem essa oportunidade. Sim. E pensando um pouquinho nessa parte de gestão, o curso de estética e cosmética, no caso a faculdade, aborda também essa parte administrativa? Como é que funciona? Sim. Quando foi montado esse curso, né, e vários outros cursos que agora já existem aí no mercado, se via muito isso, né? O que, que eu vejo assim, o curso que eu coordeno hoje lá da FISEP, ele é um curso que ele é multidisciplinar e ele é integrativo. O que, que quer dizer isso? Que eu vou ter acesso a muitas questões que se relacionam com essa área. Por exemplo, como que é gerir, né, gerenciar uma clínica, o lado psicológico de uma clínica, o atendimento ao cliente, ao paciente, né? Eu vou aprender a trabalhar com cabelo, eu vou aprender a trabalhar com pele, eu vou aprender a trabalhar com unha, eu vou aprender a trabalhar com questões de corpo, com questões de envelhecimento. Hoje está muito em alta aí, né, a questão das terapias integrativas, Uhum. porque existe assim uma chave, né, Vitor? As pessoas elas falam, estética, né? A superficialidade, aprender a maquiar, passar o batonzinho, o creme. Não, gente, a estética, ela tem a ver com bem-estar. E tem a ver com embelezamento. E tem a ver com beleza. E o que as pessoas, maioria, busca na estética é a beleza. Só que não existe beleza se eu não tiver saúde e bem-estar, né? Então, hoje, a gente tem as terapias integrativas, que é buscando o bem-estar do ser humano. Porque tu não consegue beleza se tu não tá bem, se tu não tem saúde, né? Se tu não tá bem consigo, teu Claro. emocional, teu psicológico. Então, o ser humano, ele tem que ser trabalhado como um todo. Não adianta ir lá eu aprender a cortar um cabelo e vou te largar aí, né? Sim, Tu vai estar infeliz, daqui a pouco não era isso que eu queria, né? Eu queria uma outra coisa, que me trabalhasse num todo aí. exato, exato. Então, essa é a grande diferenciação. E o que, que a gente tem visto assim? A gente tem visto uma mídia, né? Muito forte, aí exaltando o processo do não envelhecimento. Tá se valorizando muito as pessoas jovens, isso é uma cultura muito do Brasil, né? Sim, Europa, Estados Unidos já é bem diferente isso, tanto que tu vai em vários estabelecimentos comerciais, quem te atende são senhorzinhos, senhorinhas de 70, 70 e poucos anos, que ainda estão no mercado sendo produtivas. E aí você vê assim que então existe todo um marketing, né? Que as pessoas têm que ser jovens, bonitas, têm que ter o padrão tal para serem respeitadas ou para serem valorizadas. Não, gente, isso aí é um equívoco. É importante estar bem, estar bonito, né? Estar legal, mas o que importa é você ter saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, o ser humano ele está vivendo mais, ele está tendo uma longevidade maior. Então, ele precisa se cuidar mais para poder enfrentar esses desafios da claro. longevidade, né? Então, não é trabalhar a estética simplesmente pela questão do embelezamento do momento agora, né? Não sei se eu me fiz entender assim. Que está tendo um grande equívoco, que a mídia valoriza uma coisa que não é para ser valorizada tanto, né? Exato, exato. Até porque, desde que nós nascemos, nós estamos envelhecendo, né? É um Sim, processo natural do ser humano. é aquela questão da busca pela perfeição, Exatamente, né? isso aí. E tá muito em alta agora, inclusive, domingo vai ter o Oscar e um dos filmes que concorre a melhor filme é A Substância, que é sobre uma atriz que quis ser Aham. jovem para sempre. É Então, muito eu acho que a gente polêmico. acaba caindo num limbo ali de entender que a Isso, estética é bem-estar. Óbvio que vai isso. trazer um embelezamento, vai Como trazer consequência, benefícios mil, mas é o bem-estar da pessoa. é. E o que a gente vê hoje, assim, né? Agora eu vou entrar para um outro lado, assim, principalmente as mulheres de meia idade. Eu sempre falo, 40, 45, 50 anos começa a dar o desespero, né? Porque daí você já vê que está no ápice, e é natural isso. Então, o desespero de quê? Eu quero me manter jovem, para que eu seja acolhida, para que me respeitem, para que gostem de mim, né? E aí entra aquele fator, assim, que a gente tem que ter um bom senso, né, Vitor? De chegar nesse topo, nessa idade, e os exageros, né? Hoje a gente tem visto assim, ó, tanto exagero que chega a Sim, ser até uma infelizmente. deformidade, né? Então isso é muito triste. Né? Aí vão lá, fazem alguns procedimentos, ficam infelizes, a expectativa era uma, a realidade virou outra, não é nada daquilo, né? Às vezes cai na mão de profissional que não é tão ético e acaba fazendo aí coisas muito invasivas e muito além do necessário.
Então, isso tudo precisa ser reavaliado. As pessoas têm que Claro, pensar sobre isso, claro, né? exato. E acabam querendo consertar e fica pior do que estava Nossa, antes. aí é complicado, É né? muito complicado, mas que muito interessante ouvir esse teu lado profissional, de certa forma, porque você entende disso, então muito interessante ouvir esse teu lado. Mas agora eu queria entender um pouquinho da Marga, gestora e líder. Primeiro, me ajuda a entender o que faz uma coordenadora de curso. Enfim, então, coordenar o curso, nossa, é bastante desafiador, né? Eu Porque, acredito. na verdade, existe um parâmetro que é o MEC, né? Então, o MEC tem várias normas e Ah, regras para que possa funcionar um curso em uma faculdade. Então, aí implica em leis, né? E estabelecer uma matriz curricular, perfil do egresso, né? O que se pretende, quem se pretende formar, como se pretende formar, as disciplinas, as bibliografias que vão ser estudadas, os acessos. Então, é algo assim muito dinâmico, sabe, Vitor? Muito, e que essa trajetória me permitiu um aprendizado muito grande, né? sim. Nesse sentido de formatar uma formação para a estética, né? E ser uma coordenadora. E também a gente está vinculado com o mercado, então, ser sensível ao que o mercado está precisando, ao que nós vamos ofertar para o mercado, ao que o aluno está buscando, é um quebra-cabeça, né? É, Mas eu tenho visto assim que a estética ela nos dá muita possibilidade, que ela legal. está inovando com Eu muita ia dizer a rapidez, parte né? de inovação, né? Nossa, inovando muito rápido, então você tem que estar acompanhando aí o tempo todo. Nossa, tem lá um protocolo tal para tratamento de rejuvenescimento facial, tem um outro para emagrecimento, tem um. Você não dá conta, né? Você não dá conta, é muita coisa. Então a gente tem que estar sempre estudando, buscando, se aperfeiçoando, né? Exato, exato. Mas ajuda a gente a entender qual é o teu perfil hoje de liderança. Eu sei que é uma construção, você não foi do dia para noite que você é essa pessoa hoje, Correto. líder, gestora, foi uma construção. Então, como que aconteceu essa construção da Marga líder e gestora? Na verdade, eu acho que eu sempre tive uma veiazinha líder, sabe? Vitor, pensando assim, né, antes tu me perguntou como foi a minha infância e tal, agora retratando lá, né, enfim, lá atrás. Aham, Sempre fui presidente de turma, né, era muito dinâmica. Talvez por ter tido uma mãe professora que me incentivava muito. Tem pessoas que são um pouco mais introspectivas, eu sempre fui sim, mais extrovertida, né? Então eu acho que já era meio que da minha natureza, um pouco mais líder assim. Mas eu também fui buscar, eu fui estudar, né, eu fui aprender sobre grandes líderes, né, Bill Gates, Mark Zuckerberg, vários, eu poderia te citar aqui, Mário Teresa, que uma época também admirava demais, entre tantos outros que eu poderia citar aqui, né, Warren Buffett. Então vamos ver aí, o que que esses grandes líderes do mercado fazem? E claro, quem sou eu, né, uma formiguinha perto de gigantes, né, mas a gente sempre aprende alguma coisa, ou que sim ou que não, ou do bem ou nem tão bem, claro. né. E eu vejo, assim, que eu fui me trabalhando, então se eu puder te falar de liderança, eu acho que eu tive um momento, assim, da minha vida que eu era mais rígida, né, mais autoritária. Eu acho que aquele momento eu sou baixinha, né, pequenininha, então as pessoas, para mim me impor, eu acho que eu achava que eu tinha que ser mais autoritária. E depois eu fui, assim, ficando mais segura, e o conhecimento te permite isso, né. Claro. Quando você tem conteúdo, você vai ficando mais tranquilo, você vai, sendo mais ponderado, avaliando com mais calma, né, aquela ansiedade de: "Ai, tem que fazer, tem que ser assim, o resultado tem que ser esse". Calma, calma. E hoje eu te digo, assim, que eu sou muito tranquila, sabe, Vitor? Eu tenho um estilo de administrar, assim, eu sou meio mãezona, né, eu sempre falo para minhas alunas até: "Nossa, vocês são todas minhas filhinhas de profissão". Eu dou risada, né, porque elas são bastante jovens, embora tenhamos também algumas alunas já com boas idades ali, eu fico bem feliz também, Com certeza. buscando uma formação, né, até tem alunas que já trabalham nessa área e resolveram fazer uma faculdade com 56 anos de idade, tem outra com Nossa, que 52. maravilha. Nossa, eu acho o máximo isso, né, Sim, se reinventarem. E eu fui me adaptando a isso, né. E eu sou muito tranquila hoje, e o que que eu te digo, assim, para mim que é a chave, é tu respeitar as pessoas, né. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, a gente como líder pode até sinalizar,
mas você tem que valorizar e entender as pessoas. Exato. Ser uma eterna especialista em pessoas. Exata. E aí entra o lado psicólogo também, Boa, hein? né? Você foi inteligente, você preparou lá atrás. Nem pra sabia, né? depois, nem sabia todas as coisas que operam já pro nosso bem. Mas verdade assim, mesmo. você me disse que teve uma época que foi mais autoritária, uma época Sim. que agora já tá mais mãezona. Se você pudesse dizer assim, Vitor, isso eu não faria de novo, no quesito liderança, qual seria essa coisa? Eu acho que às vezes na ansiedade de você obter resultados, assim, você fica muito até autoritário, eu posso te dizer, sabe? Tu não enxerga muito assim a sensibilidade das pessoas que estão no teu entorno, da tua equipe. E é muito importante você ouvir a tua equipe, né? As respostas estão na equipe. Vai anotando aí você que tá nos ouvindo, hein? Dicas valiosas. Vamos ver, né? Mas eu vejo assim que você sentar e ouvir, né? Às vezes você quer tanto descobrir alguma coisa, saber alguma coisa, entender. Por exemplo, você quer conhecer o teu cliente? Chama a tua recepcionista, chama a manicure, chama a tia do cafezinho, né? Oi, tia, como é que tu tem visto aí nossos clientes? Que horas eles chegam? O que eles têm reclamado? Eles têm gostado do café? O cafezinho é muito importante, né? Isso aí segura aqui, ó. Eu tô tomando um café aqui bem gostoso. Então, você tem que ter ouvidos, mente e coração aberto, né? Boa. Então, Muito essa interessante. sensibilidade, assim, eu acho incrível, né? E eu tenho uma coisa assim, eu acredito muito as pessoas, elas são energia, né? Eu penso que a gente não é só um ser carnal, um ser Claro. intelecto, né? Algo assim formal. E eu penso assim, tem algo muito mais que nos move, né, Vitor? Eu já te digo isso. Eu acredito que para muitos também já perceberam isso. Acho que a gente não tá a passeio aqui, né? Não, Nesse mundo. temos um propósito. Oh, com certeza. E muito tempo, assim, eu buscava respostas, né? Enfim, na espiritualidade, em algum lugar. Eu sou uma pessoa cristã, hoje eu sou cristã, eu acredito muito em Jesus Cristo. Para mim, assim, é o melhor líder que já existiu, né? Tem um Nossa livro. maior referência. Oh, tu vê, né? Não tinha nem internet naquela época, e olha aí, a gente fala tanto do cara hoje ainda, né? Mais do que nunca. E As pessoas. recrutou 12 ainda, né? Oh, e as pessoas carentes aí buscando, né, uma resposta e caem na espiritualidade, isso é extremamente gratificante, assim. E posso falar pela minha experiência também, né? Eu me reconstruí várias vezes na vida. E acho que através da minha fé e acreditar nesse amor absoluto, que é um amor que vem de toda essa sabedoria, né, de um pai maior aí, de uma energia maior, que eu acredito que a gente não é só físico, nós temos Claro. algo aqui, algo que nos move, algo que faz essas conexões, né, que nos leva para frente. Exato. E eu acredito que mais do que nunca o ser humano ele precisa se voltar para isso. Sem dúvida. Tu sabe que a gente tem recebido empresários, empreendedores, pessoas de sucesso aqui, e o que eu identifico em cada uma delas é uma coisa em comum. Todas têm uma grande conexão com Deus. Olha, que maravilhoso, né? Então, você que está nos assistindo ainda, em um líder, um empreendedor, alguém completo só é completo se também tem a parte espiritual Eu acredito. muito evoluída, para que você tenha fé e confiança de que sim, você é capaz, mas você tem um apoio maior por trás, né? Exatamente. A fé move montanhas, A fé né? Eu move não tenho dúvida montanhas. disso. Como eu te disse, eu também tive muitos perrengues, né? Nem tudo foi fácil na minha vida pessoal, na minha vida, enfim, familiar, na minha vida profissional. E eu me sinto assim uma vencedora, sabe? Porque dos desafios, né? E a fé me possibilitou muito isso, eu acreditar num ser superior, acreditar que ia ser possível, né? Que a gente veio aqui para algo muito bom, muito maior, Sim. né? E por isso que eu estou aqui, não sei quanto tempo ainda vou estar aqui Ah, nessa não vida, né? sabemos, né? Não, ninguém sabe. Mas essa questão da espiritualidade, eu vejo assim que é o nosso cerne, é o que mantém o ser humano em pé. E talvez as pessoas, voltando lá para o início da nossa fala, né, Vitor, que a gente falava lá no início da conversa, que o ser humano está muito atrapalhado, Sim. ele tá buscando muitas coisas que nem ele sabe o que que é, né? Valores, enfim, tá bem complicado, né, gente? A gente tem visto isso, nossa, às vezes nas mínimas situações. Tu vai no mercado, é operador de caixa extremamente irritado, te Sim. tratando mal. Um exemplo, não estou dizendo que são todos, mas
nos mínimos detalhes da vida a gente tem percebido isso, no trânsito, né? As pessoas infelizes, amarguradas, xingando, falando palavrão, te pressionando. Então eu vejo assim, ó, tem que dar um break, né? Um break e repensar a tua conexão aqui, né? O que que é que vai te transformar, o que que é que te dá essa paz, o que que é que vai fazer tu achar de novo aí a tua conexão, né? Muito legal, muito interessante. E a vida é feita de dias bons e dias não tão bons. E nós precisamos estar preparados para viver em todos de bem, pelo menos Verdade. bem conosco mesmo. Sem dúvida, você teve que tomar decisões muito difíceis já profissionalmente falando. Qual foi uma das decisões mais difíceis profissionais que você teve que tomar? Nossa. Não precisa ser a mais difícil. Uma das Aham. mais difíceis, porque eu sei que todo dia a gente toma decisões difíceis. É, A é, vida do líder e do empreendedor é tomar decisões difíceis todos os dias. é. Eu acho que às vezes você ter que desligar alguma pessoa, assim, pra mim é algo que me dói, sabe? Às vezes é necessário, Claro. né? Mas o desligamento de alguma pessoa que não compactua, enfim, da tua filosofia, né? Do teu objetivo, do teu foco. Isso me deixa triste, sabe, Vitor? Muito triste, porque a gente sempre faz as coisas com muito amor e com muita boa intenção, mas nem todo mundo, né, recebe isso da mesma forma. E eu vejo que o sentimento de ingratidão, não que nós tenhamos que esperar gratidão sempre o reconhecimento, mas o sentimento de ingratidão escrachado ou até mal intencionado é algo que faz muito mal para as pessoas, né. Então as pessoas precisam repensar um pouquinho mais, ninguém é obrigado a ficar. Claro. Não, em lugar nenhum, em relacionamento nenhum, em situação nenhuma, né, mas que as pessoas possam ser mais éticas, assim, e valorizar, né, o que elas tiveram, o que Sim. elas têm. Então, em muitas fases da minha vida como empresária, eu Uhum. convivi muito com essas situações. Não só eu direto, mas vendo até amigos empresários, pessoas próximas, né, ter que conviver com o sentimento de ingratidão. Claro, é extremamente É. complicado. Uhum. E assim como desligar é difícil, você, obviamente, diretamente hoje tem pessoas que te ajudam. Mas quais são as qualidades ou os princípios de um bom líder que você procura? Ou seja, vou contratar alguém. Quais são as principais habilidades que você busca nessa pessoa? É, eu para mim tem uma coisa, assim, que é muito importante, Olha aí. que é o bom humor, né. Ah, Boa! meu Deus! Claro que assim, a competência, a pessoa, enfim, entender daquilo que é necessário, né, mas a energia da pessoa, né, esse bom humor, assim, uma pessoa que esteja de bem com a vida é extremamente importante, porque não tem nada mais desagradável que você chegar no Sim, ambiente de não. trabalho, ou em qualquer situação, né, e a pessoa tá lá marrenta, azeda, tu nem sabe por quê, ninguém é obrigado a isso. "Ah, mas eu sou bipolar", meu Deus, tá medicada hoje, Vamos né? tratar isso aí então, né? Mas enfim, isso é extremamente importante, né, mas não só isso, claro, a competência profissional, eu vejo assim, estar preparado, né, para qualquer situação, enfim, qualquer, questão de mercado, né. E eu acho, assim, a humildade também. É muito importante a Boa. pessoa ser humilde para aceitar, né, para avaliar, analisar, e eu vejo, assim, que o perfil profissional, ele mudou muito, né, Vitor, assim, da geração X, Y, Z, né, agora já nem sei mais qual é que tá, acho que já tá na W, enfim, mas o perfil profissional mudou muito. Que nem quando eu iniciei a trabalhar, o sonho de um trabalhador era ter um emprego, eu ouvia muito meu pai falar isso, ele trabalhou aqui em Passo Fundo na rádio, nossa, 30 e poucos anos também, foi a vida dele, e ele sempre falava: "Nossa, você tem que ter um emprego. Nossa, tu vai fazer uma carreira na tua vida", né. Hoje a gente sabe que já é muito diferente, as pessoas não toleram nada, Sim. nada, né, e é um perfil, eu trabalhei com recrutamento um tempo na minha vida também, selecionando nas empresas, mas hoje tu vê assim, nossa, tu pega lá, a pessoa tem 25 anos, já teve 8 empregos, né. Puxa, o que que aconteceu? "Ah, não, esse era isso, aquilo era aquilo, aquele não gostava do chefe, aquele não gostava dos colegas, aquele não gostava do trabalho". Então, essa geração ela vai trocando muito rápido, né, e ninguém mais tolera nada, mas também ninguém mais cultiva nada. Então ficou muita superficialidade. "Ah, mas eu não vou ficar no emprego que não me valoriza, num trabalho que não me valoriza". Ei, espera aí, que você plantou nesse emprego para te valorizar?
né? Para cultivar e para colher isso. Então, a gente tem que aí, novamente, né, encaixar e aí, né, fazer com que as pessoas entendam que é necessário também ter um investimento, não só de um lado, Pô, mas do outro também. colocação incrível essa que você fez agora. Ah, é realmente isso, ó. As pessoas estão com dificuldade em criar limo nos lugares. Nossa, gente, Porque tá muito qualquer. escorregadio, né? Muito escorregadio. Meu Deus. É, E é justamente isso que você falou. Às vezes é só de um lado e quer receber em troca. É exatamente. uma troca mútua, você tem uma habilidade, a empresa tem a oportunidade, e talvez o É. crescimento não vai ser nem ali, mas E se as faça bem pessoas feito ali. soubessem, sabe, Vitor, o prazer de você investir e de você criar vínculo nos lugares e daí você ser valorizado, isso é um prazer, assim, ó, que não tem o que pague, tu entende? E eu vejo que tem um perfil de trabalhadores, um perfil de profissionais que é o prazer imediato, é aquilo assim, é rápido, não, aqui não vou ficar, não, aqui não estão me valorizando, não, aqui já tô ganhando pouco. Meu, dá um tempo, né? É desafiador, é muito desafiador você fazer uma carreira. É. Mas o prazer que te dá quando tu chega lá e, ó, eu consegui, eu sou uma pessoa de sucesso, né? Nossa, isso Fui é resiliente. incrível, é Claro, incrível. e realmente é uma dificuldade, falando um pouco agora do lado empreendedor da moeda, que hoje a gente atende muitas empresas com os nossos treinamentos de comunicação. E as empresas não querem muitas vezes investir por causa que tem um fluxo muito grande de rotatividade de colaboradores. Rotatividade, é. Então acaba sendo dois lados de uma mesma moeda. É importante, sim, a empresa precisa investir no seu colaborador. Se não investir, vai acontecer que ele vai sair fora. É. Ele quer se desenvolver, mas também eu entendo um pouco o lado da empresa que tem um pouco de receio É. de investir e acabar Mas sabe o que perdendo eu aquela vejo assim, pessoa. ó, como empresária, eu fui empresária há muitos anos. Sempre tivemos equipe assim muito grande no salão e na estética, né? Era em torno de muito grande não, mas enfim, para nossa realidade, era uma equipe considerável, assim, 45, 60 Bastante, colaboradores, nossa. tinha épocas que até chegamos a 69, 70 colaboradores. Todos da área da estética, né, de salão de beleza, embelezamento, área administrativa, gerencial. Então, assim, eu tive algumas experiências nesse sentido. E o que eu vejo, assim, aos empresários, né? Claro que o empresário, ele tem toda uma responsabilidade maior, financeira, operacional, legislativa, né? Enfim. E a gente sabe que o Brasil está muito difícil hoje você ser empreendedor, porque se tornou muito oneroso, né? Tu paga de tudo quanto é lado, e isso realmente é, às vezes, até desmotivador para o empresário. Mas se você tem um negócio, você tem que saber o risco que você está correndo e você tem que saber que você tem que investir. Uhum, Porque se você não investir, não vai ser o funcionário que vai te pedir para fazer um curso, né? Dificilmente ele vai chegar e vai te dizer: olha, eu claro. quero me aperfeiçoar, eu quero me aperfeiçoar na comunicação, que é extremamente importante para criar novos vínculos aí, né? E eu conseguir, enfim, vender o meu produto melhor, o meu serviço melhor. Dificilmente o funcionário vai te dizer isso. Então, eu penso que isso cabe ao empreendedor. É ele que tem que oportunizar isso para poder colher os frutos lá na frente, Boa, né? exato. E é realmente ser generoso. Porque por Exatamente. mais que você amanhã não esteja comigo, mas a minha parte contigo E eu a gente tem fiz. uma parte social como empreendedor muito grande, né? Exato. Eu vejo assim, muitas pessoas. Eu me aposentei da faculdade que eu trabalhava, voltei a trabalhar convite da FISEP de novo. Logo que eu me aposentei, até estava falando para a Jane ali, antes a gente estava conversando, eu disse, nossa, eu ia ficar em casa, né? Pensei, bom, já trabalhei, agora eu vou ficar em casa, aposentada. E eu pensei assim, não, eu acho que eu tenho muito a contribuir, muito ainda, sabe? Toda essa experiência que eu tive, toda essa vivência, eu creio que eu posso transformar alguma vida ainda, né? Botar aquela sementinha, olha, você vai ser muito bom no que você fizer, você vai se destacar, né? Você vai ter um retorno financeiro, um retorno emocional aí com o teu cliente, com o teu paciente. Então eu pensei, nossa, eu não posso parar agora. E eu acredito que os empresários, eles também têm isso, né? A gente tem uma responsabilidade. Se não tem, eles têm que começar a pensar que eles têm que ter. A gente tem uma responsabilidade social muito grande com as pessoas e com a comunidade. Sim. Que a gente também tem que ter um lado de doação e de generosidade para melhorar o mercado. Então, não pensar que sempre eu vou ter que investir para ter retorno. Ou,
Claro que a gente quer retorno, mas às vezes o retorno não vai vir na mesma medida, nesse momento que eu estou investindo. Ele pode vir lá na frente, o mercado vai melhorar, as pessoas vão melhorar, e daqui um pouco vai respingar novamente na tua empresa, né? Então, eu penso que essa é a nossa parcela. Sem dúvida nenhuma. Marga, na tua visão, o que diferencia um líder mediano de um líder extraordinário? Ai, que pergunta, né? Mas eu vejo assim que o líder mediano ele é acomodado, né? Mais ou menos tá bom, né? O morno, a Bíblia mesmo fala, né? É isso Que aí. o É morno melhor não ser frio ou serve. ser quente, o morno É, não o morno serve. não serve, né? Então, por isso que eu te falo que eu sigo muito aí, né, os ensinamentos de Cristo. Então, você tem que ser forte, tem que bater forte, né? Você tem que e levar quem tá aí perto de você, levar junto, né? Se posicionar, enfim, ser claro, ser resiliente, ser empático, ouvir a tua equipe, né? Eu já falei isso antes, assim, meu Deus, às vezes a resposta ela tá no teu colaborador. E se você é morno, se você não te posiciona, se você não dá oportunidade, se você não cobra, o teu colaborador, para ele tá bom ser morno, né? Ele acha que é isso que você quer, então ele vai continuar sendo morno. Agora, se você tá um degrau mais acima, como eu falo, a tua equipe vai te seguir, né? Ela vai contigo. Isso é ser líder nato, né? Exato, exato. E é aquela velha história que os liderados são reflexo do líder. Com certeza, meu Se o líder não Deus. tá gostando dos liderados, ele tá fazendo Alguma alguma coisa coisa de ele tem que errada. parar e refletir. Eu fiz muitos cursos de liderança, de gestão, tive formação em administração, né? E realmente é isso aí, né, Vitor? Você dá o tom, né? Você dá o tom e as pessoas vão atrás de você, né? Exato, exato. É aquela o velho ditado que diz que um exército de ovelhas liderado por um leão é capaz de vencer um exército de leões liderado por uma ovelha. Exatamente. Então, você líder tem que ser um leão com É, coragem, isso aí. porque não é fácil. É. Maga, o papo tá assim, ó, extraordinário. Nós vamos ter que marcar outros momentos para abordarmos outros assuntos, porque Ah, que bom. é muito conhecimento que você tem de verdade. Se você pudesse voltar lá atrás e dar um conselho para Marga lá da adolescência, que conselho você daria para ela? Faça tudo de novo. Tudo de novo. Vitor, eu sou uma pessoa extremamente feliz e realizada com tudo que eu fiz até aqui. Talvez eu teria mil motivos para dizer, né? Não, ai, não foi tão bom, teve isso, teve aquilo, programei assim, programei assado. Não, eu sou muito realizada, assim, porque eu acho que eu consegui fazer muitas coisas, né? Isso não é soberba, não, de jeito nenhum, tá? Não, Isso é a realidade pela trajetória, né, profissional, e muitas pessoas, quem me conhece de perto sabe. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito muvuquenta de mexer, né, de não me conformar. isso aí. E isso tem a ver com a minha personalidade, assim, com o meu jeito. Talvez muitas vezes não fui compreendida, né, ou até avancei demais, fui um pouco invasiva, mas essa é a Marga. E eu sou muito feliz e eu diria para a Marga, criança lá de trás, né, faça tudo de novo, faça, e faça mais, e vá mais para frente, né. Muito bom. Gente, que incrível! Quanto aprendizado nós tivemos hoje. Sem dúvida, você que está nos assistindo deve estar com as suas anotações lotadas, porque foram diversos insights, dicas que vão nos ajudar muito no nosso dia a dia. Marga, quem quer te acompanhar, onde que te acha nas redes sociais? Ah, nas redes sociais eu tô no Instagram, então é marga.rim. O Twitter eu fiz, parei de usar, né? X. E também no Facebook, Marga Rim, né? Boa! Ou WhatsApp E também. quem quiser, e o profissional que está nos assistindo e quer se profissionalizar, Ah, como é que ele show de faz lá na FIDEP? bola! Eu vou esperar lá na faculdade FISEP, ali em frente à escola Enave. Você tem que fazer uma visita lá, vocês. Então, é em frente ao Enave, faculdade FISEP, né? Serão muito bem-vindos fazer uma visita, conhecer mais sobre a área da estética, do embelezamento, quem sabe fazer uma faculdade lá com a gente, né? Um curso maravilhoso, vocês vão adorar, é um curso de 3 anos, agora está em aberto ainda o ingresso, as entradas aí para o curso, né? E muito bem-vindos mesmo. E vai ter uma excelente mentora lá, que vocês já tiveram uma palhinha aqui hoje. Marga,
Teu tempo é valioso, então muito obrigado por ter compartilhado tanto conosco aqui hoje. Sempre vai ser um prazer te receber aqui. Imagina, eu que agradeço assim de coração, né? Eu falo bastante, né, Vitor? Nós adoramos. Mas eu sou uma entusiasta, assim, eu amo essa profissão, amo o que eu faço também, né? E principalmente poder ajudar profissionais a se posicionar no mercado, né? E crescerem aí com tudo isso, com toda essa experiência que a gente tem, que traz na bagagem. Então, Muito eu que bom. agradeço vocês aí o convite. Muito bom. A você que está nos assistindo, é sempre um prazer compartilhar com você. Um beijo no teu coração e até o nosso próximo episódio.